A história que vamos refletir é sobre Caim e Abel do Antigo Testamento. Uma história com um fim trágico, pois termina num assassinato. Eis, portanto, a história. Depois que Adão e Eva deixaram o jardim do Éden, eles tiveram muitos filhos. O primeiro deles, Caim, tornou-se fazendeiro, e o segundo filho, Abel, tornou-se pastor. Certo dia, Caim e Abel fizeram ofertas a Yahvé, o Deus de Israel. Sabemos o que é uma oferta. É um tipo especial de presente. Deus ficou feliz com a oferta de Abel, mas não com a de Caim. Isso deixou Caim muito zangado. Deus alertou Caim que sua ira poderia levá-lo a fazer algo ruim. Mas Caim não ouviu. Em vez disso, Caim disse a Abel: "Venha para o campo comigo." Enquanto eles estavam sozinhos no campo, Caim atacou seu irmão e o matou. O que Deus faria a respeito disso? Yahvé puniu Caim, mandando-o para longe de sua família. Caim nunca teria a permissão de retornar. Que lição nós podemos tirar dessa breve história do Antigo Testamento sobre esse fim trágico que teve a vida de Abel nas mãos do seu próprio irmão Caim? Primeira lição: o que damos faz a diferença. Caim e Abel deram um presente ao Senhor. A questão é como eles deram isso ao Senhor. O Senhor aceitou o presente de um, mas não aceitou o do outro. Se olharmos mais de perto como a Bíblia descreve cada um de seus dons, podemos ver a possível razão pela qual Deus aceitou um e rejeitou o outro. Essa razão nos leva à primeira lição que a história de Caim e Abel nos ensina. Isto é, o que damos faz a diferença. Em Gênesis capítulo 4, versículo 3 diz: "Quando chegou a hora da colheita, Caim apresentou algumas de suas colheitas como um presente ao Senhor." A princípio não parece haver nada de errado com o que Caim apresentou, mas depois de ler a descrição do presente de Abel, vemos uma diferença no versículo 4 que segue. Abel também trouxe um presente ao Senhor, as melhores porções dos cordeiros primogênitos de seu rebanho. Eis, portanto, a diferença em como Abel apresentou seu presente a Deus. As melhores porções dos cordeiros primogênitos. Eis a oferta de Abel. Por outro lado, a oferta de Caim não tinha tal característica. Segunda lição: aprender a dar como Abel e não como Caim. Seguindo o exemplo de Abel, devemos nos esforçar para dar o nosso melhor em todas as áreas da vida. Isso se aplica a dar a Deus e principalmente às pessoas. Quanto a Deus, Ele não precisa de nada de nós. Então, quando damos qualquer coisa a Ele, é mais sobre nossos corações em relação a Ele do que a coisa em si. O que Caim deu refletiu um coração que não honrava muito a Deus. Ele não deu o seu melhor. Quando tomamos o que oferecemos a Deus com leviandade, temos um coração semelhante ao de Caim. É dito no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30, "Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças." Pois bem, quanto a dar às pessoas, a Bíblia diz que o segundo mandamento é: ame seu próximo como a si mesmo. Marcos, capítulo 12, versículo 31. Ora, devemos fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Eis, portanto, a lição. Próxima lição: não invejemos os outros. Essa lição, aqui de Caim e Abel, nos ensina que invejar o outro pode ser perigoso e levar a ações perigosas. Embora Abel não tivesse nada a ver com o presente de Caim e a rejeição de Deus a ele, Caim ficou com raiva e o matou. Caim erroneamente viu Abel como o problema, ou sendo o entrave ou o obstáculo. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus disse a ele que se ele fizesse o que era certo, ele seria aceito. Não que apenas o presente dele ou de Abel pudessem ser aceitos, ambos os dons poderiam ser perfeitamente aceitos na presença de Deus. Apesar de ouvir que ele não fez a coisa certa, Caim ainda invejava Abel. Mas não é que Deus pensasse que Abel fosse melhor que Caim. Dada a razão pela qual Deus rejeitou Caim, isso nos diz que Abel simplesmente fez a coisa certa. A reação invejosa de Caim em relação a Abel parece ser de natureza humana. Tendemos a invejar as pessoas em vez de considerar o que elas tiveram que fazer para obter os resultados que obtiveram.
Vemos uma pessoa com uma bela casa, mas não vemos seus anos de sacrifício economizando para ela. Da mesma forma, vemos alguém ser promovido no trabalho, mas em vez de raciocinar que é por causa de seu trabalho árduo, pensamos que ele tem sorte ou recebe um tratamento especial. Portanto, devemos ter cuidado quando começamos a sentir inveja dos outros. Isso pode nos levar a fazer coisas erradas. Lembremos-nos de que uma pessoa ter o que tem não significa necessariamente que não possamos alcançar também o que ela alcançou. Ser informado sobre o que elas tiveram que fazer para conseguir o que conseguiram pode fazer com que não as invejemos. Outra lição, quarta lição, existe uma maneira certa de fazer as coisas. Eis, pois, quando Deus disse a Caim que ele seria aceito se fizesse o que é certo, Gênesis capítulo 4, versículo 7, isso nos ensina que existe a maneira certa de fazer as coisas. Isso pode parecer óbvio, mas na vida podemos nos sentir zangados como Caim por causa dos problemas que ocorrem, pensando que é uma razão misteriosa pela qual não estamos obtendo os resultados que os outros parecem estar obtendo. Quinta lição. Há consequências para nossas ações. Depois que Caim matou Abel, Deus o puniu. Em Gênesis capítulo 4, versículo 11 ao 12, Deus disse a ele: agora você está amaldiçoado e banido da terra, que engoliu o sangue do seu irmão. O solo não produzirá mais boas colheitas para você, não importa o quanto você trabalhe. A partir de agora você será um andarilho sem teto na terra. A resposta de Deus a Caim matando Abel nos lembra de uma lição que todos conhecemos, mas da qual muitas vezes precisamos ser relembrados. A lição é que há consequências para nossas ações. No caso de Caim e Abel, vemos a consequência imediata. Mas na vida, como as consequências de nossas ações nem sempre são imediatas, pode parecer que não há consequências. A lei de causa e efeito garante que sempre haverá consequências para nossas ações. Às vezes, até mesmo os hábitos aparentemente insignificantes se somam ao longo dos anos e depois nos chocam. Por exemplo, comer de maneira pouco saudável não nos faz mal logo após uma refeição, mas com o tempo nos encontramos doentes ou com sobrepeso e com diversos outros tipos de problemas. Só porque não vemos as consequências imediatamente não significa que não as veremos. Sexta lição. Temos o poder de fazer a coisa certa. Eis, portanto, aqui a última lição sobre essa história de Caim e Abel, pois vem a resposta de Deus à ira de Caim, da seguinte forma: além de dizer a ele que ele será aceito se fizer o que é certo, Deus diz: se ele se recusar a fazer o que é certo, então cuidado. O pecado está agachado na porta, ansioso para controlá-lo, mas você deve subjugá-lo e ser seu mestre. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus disse a Caim que ele tinha o poder de dominar o pecado. Em outras palavras, ele não precisava fazer a coisa errada. Isso nos ensina que temos o poder de fazer a coisa certa porque podemos dominar o pecado. Na vida, podemos nos pegar raciocinando que eventualmente falharemos, e portanto não faz sentido resistir ao impulso. Como resultado, cedemos sem qualquer luta real quando somos tentados. Deus dizendo a Caim que ele poderia subjugar e dominar o pecado não é o único lugar na Bíblia que sugere nosso poder de fazer a coisa certa. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz: meus queridos filhos, escrevo isso para vocês para que não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Observemos, portanto, essa colocação do evangelista na sua primeira carta. Aqui em João tem uma lição semelhante à do Antigo Testamento. Embora Caim estivesse com raiva, isso não significava que ele não pudesse resistir à tentação de matar Abel. Da mesma forma, quando nos encontramos em situações tentadoras, lembremos-nos de que temos o poder de fazer a coisa certa. Podemos dominar o pecado. Portanto, para concluir, vamos nos lembrar dessas lições para a nossa vida sobre Caim e Abel. E aprendamos essas lições para andar na vontade de Deus em nossas vidas. Fiquemos na paz de Deus.